Olá a todos, caros amigos, uma vez mais aqui estou eu para mais avaliações, dicas, comentários e análise dos heróis que estão a ser lançados no jogo Myth Wars and Puzzles. Chegamos ao mês de setembro de 2025, estamos no dia 1, no primeiro dia. É claro que, como vocês sabem, todos os meses é lançado um OTM, ou seja, um herói do mês. E, neste caso, também não é exceção, cá está o novo herói do mês de setembro de 2025 do jogo Myth Wars and Puzzles. De nome Yan Tian, neste caso não será em português, mas em inglês chamará-se Imhotep. Imhotep que fica imortalizado no filme A Múmia. Como vocês sabem, os apreciadores de cinema podem, e se calhar já visualizaram o filme, ou uma das sequelas da Múmia, porque existem várias, e está lá imortalizado o Imhotep, que é nem mais nem menos que este herói que vem da cultura egípcia, dos tempos dos faraós. Como eu estava aqui a dizer, em português tem aqui o nome de Inhetian, não será um nome português, mas é como atribuíram aqui o nome em português, de nome, como eu estava a dizer, Inhetian, com a paz vem. Ele é de elemento de luz, cor amarela, graficamente absolutamente espetacular, como vocês estão aqui a ver, remonta ao tempo dos faraós, portanto do Antigo Egito. De poder possui 820 de poder, na linha dos heróis do mês, portanto os heróis do mês têm um poder ligeiramente mais baixo que os outros heróis, mas às vezes este poder não quer dizer nada, porque como eu vos disse sempre, as habilidades especiais que os heróis possuem, digamos, é o mais interessante no herói. Mas o poder também tem a ver depois com o poder da equipa, etc, etc. Como eu vos disse, 820 poder não será um dos poderes mais elevados do jogo, mas anda na linha dos heróis de mês que andam todos à volta dos 820 de poder. É claro que este poder é nível 80, sem absolutamente emblemas nenhuns, depois com a emblemagem irá aumentar significativamente. Vamos ver então aqui a sua classe. Ela é da classe Mago, subclasse número 1, Escola da Magia, Escola do Domínio da Doutrina, assim é aqui. Portanto, classe 1, Escola do Domínio da Doutrina. Ele possui aqui uma habilidadezinha, Cura Divina. Quando este herói sofre dano da habilidade especial, há 50% de hipótese de se curar a 20% do seu HP máximo. Portanto, quando ele sofrer um ataque de um herói adversário, existe a possibilidade de se autocurar em 20% da sua vida máxima. Portanto, tem aqui uma autocura, uma chance de autocura se for atingido pelo adversário. Também é resistente, portanto este herói tem esta particularidade, ou seja, ele resiste a males de ataque. Portanto, este herói tem a capacidade de resistir tudo o que afeta os males de ataque. Portanto, há aqueles heróis que provocam uma redução de ataque. Neste caso, no Yannikian, não se verifica essa redução porque ele é imune a essa redução. Vamos ver então aqui o seu ataque. Possui 801 de ataque, de poder de ataque, um ataque bastante elevado, 741 de defesa, uma defesa média, 1474 de saúde. Verificar que o seu ataque é mais forte que a sua defesa, o que significa um herói vocacionado para o ataque. Vamos então ver o mais importante, que é sempre as habilidades especiais. Portanto, é nas habilidades especiais que, digamos, está a riqueza dos heróis, porque é com elas que nós vamos, digamos, jogar e montar as nossas equipas. Então, como vocês verificam, chama-se Explosão do Intelecto. Ele é de carregamento de maná lento, portanto, um carregamento lento de maná. Então, o que é que ele faz? Ele causa 350% de dano a 2 inimigos aleatórios. Portanto, ele ataca em simultâneo 2 inimigos aleatórios, causando o mesmo dano em cada um deles de 350% de dano. Depois diz, se o HP for inferior a 50%, incluindo 50%, portanto, se a saúde for 50% ou inferior a 50%,
causa 350% de dano a 4 inimigos aleatórios. Portanto, se a saúde for inferior a 50%, ou seja, se for 50% ou menor, em vez de atacar 2 inimigos aleatórios, ele passa a atacar 4 inimigos aleatórios, causando 350% em cada um deles. Os inimigos que forem danificados irão reduzir a vida máxima do alvo em 50 pontos. Portanto, aqueles que forem atingidos irão ter a redução de vida máxima em 50 pontos. A vida máxima não pode ficar abaixo dos 30% do valor original, portanto, eles não podem baixar em mais de 2/3, basicamente, o valor da vida original do herói adversário. Os inimigos danificados reduzem a sua velocidade de geração maná em 22% por 4 turnos. Portanto, ele provoca aqui uma redução de carregamento de maná em 22% durante 4 turnos. Portanto, atrasa o carregamento de maná dos inimigos que atinge. O invocador ganha mais 50% de defesa contra habilidades especiais durante 4 turnos. Ou seja, o invocador que é ele irá ganhar um aumento de defesa de 50% contra habilidades especiais durante 4 turnos. Portanto, estamos aqui perante mais um herói que ainda tem aqui mais outra habilidadezinha, que é o Despertador Elemental, fornece a todos os aliados sagrados mais 5% de ataque e mais 5% de defesa por 6 turnos. Este efeito não pode ser dissipado. Neste caso, ele vai fornecer mais 5% de ataque e mais 5% de defesa durante 6 turnos para os heróis que estejam com ele na equipa amarelos. Portanto, os heróis sagrados são os heróis de cor amarela. Portanto, ele irá provocar aqui um aumentozinho de 5% de ataque e um aumento de 5% de defesa durante estes 6 turnos, e este efeito não pode ser desfeito. Portanto, como eu vos estava aqui a dizer, ele é um herói vocacionado para o ataque, que basicamente ele atinge 2 inimigos aleatórios, mas pode atingir 4 inimigos aleatórios se a sua saúde for 50% ou se estiver nos 50% ou menor do que os 50%. Portanto, pode atingir 4 inimigos, mas se a sua saúde tiver 50% ou menos do que 50%. Além disso, irá reduzir a vida dos adversários em 50 pontos, como eu vos estive a dizer, e, claro, também irá provocar uma redução da generação de maná dos inimigos em 22% naqueles que ele atingir. Portanto, ele reduz a maná dos inimigos, ele reduz a vida dos inimigos, além de atacar os inimigos. Portanto, são as 3 funções básicas que este herói provoca. Portanto, estamos aqui perante um herói vocacionado para o ataque, como eu vos estava a dizer. Neste caso, como eu vos aconselho sempre, devem apanhar tudo que é espada na grelha de talentos, para que o seu ataque ainda fique mais forte, porque a vocação do herói é o ataque. Portanto, o ataque deve ser aí então reforçado na grelha de talentos, apanharem todas as espadas que vocês encontrarem pelo caminho. Quanto à colocação da equipa, é um herói que pode atuar, ou deve atuar, digamos, em qualquer lugar da equipa, menos no centro. Portanto, pode atuar ao lado do central, pode atuar num canto, mas menos no centro, porque no centro ele não tem uma defesa muito forte e é um herói que não serve, digamos assim, para central. É um herói que é fraco a central, mas tem as suas virtudes no ataque, portanto, deve ser colocado no canto esquerdo ou no canto direito, não tem absolutamente diferença nenhuma, ou então à esquerda do central ou à direita do central também não tem absolutamente muita diferença. Como eu vos disse, também vai ser avaliado de 0 a 10, eu vou dar um 8 aqui a este herói. É um herói, digamos, não tem uma nota mais alta devido ao seu carregamento ser lento, porque se fosse um carregamento médio ou um carregamento rápido, teria uma nota mais alta. Mas, como vocês sabem, nós podemos acelerar aqui um pouquinho o carregamento de maná, quer seja com os artefactos, quer seja também com mesmo com os emblemas, também se pode acelerar aqui um bocadinho o seu carregamento.
e também com as tropas que lhe forem atribuídas por baixo. Portanto, as tropas, também temos tropas de maná que aumentam o carregamento de maná. Portanto, neste caso, podemos então acelerar então este carregamento de lento. Mas, como eu vos disse, lento há de ser sempre lento, né? A não ser que se use naqueles heróis, naqueles torneios ou nas guerras que sejam todos rápidos, pronto, aí passam a ser rápidos, né? Mas na sua gênese, na sua origem, ele é de carregamento lento e será sempre um carregamento lento. Mas podemos, digamos, acelerar um pouquinho para não levar tanto tempo a carregar a sua mana. Como eu vos disse, através dos emblemas, através das tropas ou então através dos seus artefactos, porque também há artefactos que aumentam um bocadinho, digamos, o seu carregamento. Portanto, fica então aqui a análise deste herói do mês de setembro de 2025. É claro que muitos irão consegui-lo, porque os heróis do mês normalmente até se conseguem. O mais difícil são os outros, porque está mesmo muito difícil, digamos, conseguir os heróis. Mas os do mês, sem quer nem quer, vão saindo alguns. Como sabem, vêm sempre de bónus, através de outras convocações. Vocês podem convocar em algum portal e sair este herói de bónus, como é o costume, é assim que saem os heróis do mês. Portanto, fica então aqui a minha avaliação sobre este herói. Espero que consigam este ou outros heróis e, claro, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu estou aqui para vos ajudar a esclarecer aqui alguma dúvida que vocês tenham sobre este ou outros heróis. Deixem nos comentários que eu terei todo o gosto e, assim que possível, ajudar e responder às vossas questões. Até uma próxima, se Deus quiser. Despeço-me com a amizade desde sempre, aqui da minha parte, da parte do boss, e tenham votos de muito bom jogo. A todos, até uma próxima, se Deus quiser.